Overrule, mas o fato é que a questão está pacificada. Quanto aos 3 pontos remanescentes, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é o do cabimento do recurso de embargos infringentes em ação penal originária com decisão não unânime em desfavor do réu, e que foi o caso. Foram 3 pontos de divergência. O primeiro, já disse que perdeu o objeto. O segundo, em relação ao quórum de instalação para a sessão. E o último ponto é em relação à perpetuação da jurisdição, mesmo no caso de absolvição da autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, sua absolvição, que no sentido da defesa deveria ter ensejado a remessa ao primeiro grau, e o que não houve. Muito bem. Em relação ao cabimento, e respondendo de forma bem objetiva à indagação do ilustre Procurador de Justiça, diante daquilo que eu entendo que há uma remissão e um processo de transformação em lei federal, eminente desembargador Francisco, há esse processo de transformação em lei federal do regimento interno por conta da lei 8358 e também da lei 8038. E se remete, então, à aplicação subsidiária dos regimentos do STJ e do STF. O doutor Procurador trouxe a indagação. Qual deles, então, devemos aplicar? Na nossa visão, segundo o artigo 8.2h do Pacto de São José da Costa Rica, deve-se aplicar aquele que melhor prestigia o direito do homem. Aquele que possibilitaria, então, no caso concreto, a discussão desse ponto em sede de embargos infringentes e de nulidade. Um dos principais fundamentos para a inadmissão de embargos infringentes é de que a ação penal originária ela não possui o duplo grau de jurisdição. Essa questão ela foi tratada num famoso RHC de relatoria do então ministro Sepúlveda Pertence, na qual ele mesmo referiu que aquele julgamento daquela situação estava sujeito à cláusula rebus sic stantibus, porque naquele ano daquele julgamento ainda não havia, segundo Sua Excelência, a centralização dos direitos humanos, a sua devida localização e aplicação no direito pátrio brasileiro. Ocorre que depois daquele longínquo ano de 2005, data do precedente que mencionei do ministro Sepúlveda Pertence, o STF, e a partir da emenda constitucional 45, colocou os direitos humanos como algo central no direito nacional. E a partir daí, a sua aplicação passou a ter diversos efeitos concretos, como no caso da inadmissão da prisão do depositário infiel, mesmo a própria Constituição autorizando, mas contrariando o Pacto São José da Costa Rica que acabei de mencionar. Portanto, de forma ainda muito breve, menciono que o artigo 172 do Regimento Interno do STJ, ele especifica que nas ações penais originárias deve haver esse quórum de instalação de 2/3. E no sentido embargante, esse artigo 172 do Regimento Interno do STJ, ele tem aplicação subsidiária no caso concreto. Primeiro porque o regimento interno do nosso tribunal ele é silente nesse ponto. E em segundo lugar porque, como mencionei, houve um processo de federalização. Ou transformação de lei federal do regimento interno do STJ nesse ponto. Por quê? Porque a lei 8658 diz que nos processos de competência original do tribunal originária, nos tribunais de justiça, se aplica a lei 8038, a qual, 8038 no seu artigo 12, diz que aplica o regimento interno do STF e do STJ. Portanto, de forma muito breve em relação a esse ponto, realmente é uma questão de interpretação de lei, se aplica esse raciocínio de transformação em processo, em lei federal, do regimento interno para fins da mesma conclusão que o eminente desembargador Francisco de Oliveira Filho chegou no julgamento dos embargos de declaração, quando Sua Excelência capitaneou a divergência dizendo que há esse processo de transformação em lei federal e que é necessário sim a aplicação e observação de 2/3 do quórum de instalação.
Se se aplica nesse caso, essa mesma inteligência há de se aplicar em relação ao cabimento dos embargos infringentes. Por quê? Porque o regimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele é omisso. O artigo 609 do CPP, 609, ele fala que ao Tribunal de Justiça, aos grupos criminais e às câmaras criminais caberá o julgamento. Então, dentro da expressão Tribunal de Justiça está contido órgão especial, é o que nós sustentamos. De todo modo, a defesa naturalmente entende cabíveis os embargos infringentes de nulidades e em relação a esse ponto, então, concluímos a manifestação. Quanto ao mérito em si, não vou me alongar muito em relação à necessidade do quórum, porque ao defender o cabimento dos embargos infringentes, com base nesse processo de transformação em lei federal dos regimentos internos do STJ e do STF, nós entendemos naturalmente que essa aplicação remissiva subsidiária tem total pertinência. E eu destaco apenas que, quando do julgamento dos embargos de declaração, naquela assentada de 17 de julho, capitaneou a divergência o eminente desembargador Francisco de Oliveira Neto, e Sua Excelência foi seguido, então, pelo desembargador Pedro Manuel Abreu, pelo desembargador Marcos Túlio Sartorato, desembargador Stanley Braga de Oliveira, 6 eminentes desembargadores no total. Então, eu invoco aqui o teor do voto do eminente desembargador Francisco de Oliveira Neto e parto para o ponto final da sustentação oral, que é em relação à violação ao princípio do juiz natural e uma utilização inadequada do precedente da ação penal 689 do STF. Por quê? No ponto, nós defendemos que, ao ser absolvida a então deputada que ensejava a permanência do processo perante a competência do órgão especial, ao ela ser absolvida, entende-se que o processo deveria ter sido remetido ao primeiro grau. Quando, evidentemente, que a operacionalização disso não é tão simples assim, né? Parar o julgamento, suspender o julgamento e vamos enviar. No entanto, é um ponto que nós entendemos defensável e que, no caso do precedente que mencionamos, a ação penal 689, o STF fez o seguinte: olha, o réu que tinha foro por prerrogativa de função não é mais réu, ele foi absolvido. O que faremos nós com os demais réus? E aí a Corte Suprema, naquela ocasião, vendo que havia possibilidade de absolvição já e imediata, avançou no julgamento e absolveu todos os então réus naquela ação penal. De modo que aquele precedente, a nosso juízo, ele não serviria para dizer que poderia se perpetuar a jurisdição no presente caso. Por quê? Primeiro porque houve, ao contrário do que houve no Supremo, houve uma condenação aqui perante o órgão especial em relação ao embargante. Então, houve uma condenação. Há um distinguishing que afasta a inteligência desse precedente. De modo que, com essas considerações, nós pedimos o provimento dos embargos infringentes e agradeço a atenção de Vossas Excelências e estou a dispor para algum esclarecimento. Muito obrigado.